Hoje nós vamos entrevistar o presidente da Associação Brasileira Bancada Militar de Praças, o presidente Ubirajara José Fernandes da Rocha. Recentemente, o presidente da República emitiu decreto para reajuste salarial que atinge aí as Forças Armadas. Porém, esse reajuste ainda está em debate, até porque o benefício não está atendendo também os praças e outros oficiais. A gente vai conversar justamente com o presidente da associação a esse respeito, Birajara. Muito obrigado por ter nos atendido. Qual é a situação do momento? Bom dia, Reinaldo. É um prazer estar falando aí com o Station News Sorocaba. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer atendê-lo. Então, com relação à pergunta, a situação atual é a seguinte. O projeto de lei 1645, enviado pelo presidente da República, porque, segundo o artigo 61, a iniciativa de projetos em relação aos militares deve ser do presidente da República. Então, o projeto 1645, ele chegou à Câmara, foi votado, foi para o Senado e no final do ano a lei foi sancionada. A Lei 13.954, que mexe com as carreiras, mexe com a Previdência, mexe com tudo em relação aos militares. E, nesse contexto, alguns grupos se sentem desfavorecidos, ou seja, prejudicados. Aconteceu, inclusive, decréscimo de salário para alguns grupos, como é o caso das pensionistas, né? Então, no momento, não há o que se fazer a não ser o ajuizamento de ações individuais ou coletivas por parte das pessoas prejudicadas, e não tem o que fazer no processo legislativo, porque ele se encerrou com a sanção da lei. Então, não existe nada que se possa fazer. Foi comentado aí um acordo de um senador com alguns generais, só que acordo verbal no processo legislativo ele não tem consistência, não tem validade. Então, é praticamente nulo. Então, quando o senador retirou as emendas propostas para alterar o conteúdo do projeto, ele automaticamente aprovou a lei. Então, no momento, não há nada que se possa fazer além do ajuizamento de ações individuais ou coletivas por parte dos prejudicados, e também, se houver possibilidade, pode ainda ser tentada a ação direta de inconstitucionalidade. Agora, presidente, o senhor tem aí até uma correspondência aí da Presidência da República, que resposta o Palácio do Planalto encaminhou à associação? Na verdade, eu tenho várias correspondências. Essa daqui é apenas uma das tantas que eu já recebi, mas são respostas dos pedidos feitos para tentar amenizar o problema. Na verdade, nós fatiamos os problemas e estamos mandando por ofício, pedindo para que determinadas providências sejam tomadas, principalmente em coisas que não estão ligadas diretamente à lei, porque nós entendemos que a lei não tem volta. A lei ela só pode ser revogada por outra lei. Então, somente quando o presidente enviar para o Congresso um novo projeto, somente assim poderá haver mudança. Tem pessoas que se enganam, que pensam que um decreto pode mudar a lei. Decreto não revoga a lei. Somente outra lei pode revogar. Aliás, esse é um problema, não, presidente? Porque nos últimos anos os decretos presidenciais, os presidentes têm governado por decreto. E esse é o debate até jurídico, né? Porque parece que o decreto sobressai-se à lei.
E aí há categorias profissionais no Brasil que estão realmente enfrentando muito sérios problemas, como é também na carreira militar. Qual é o clima hoje, presidente? Porque se cria uma insegurança institucional, pode haver uma revolta da tropa, por exemplo, enfim, nesse momento pandêmico de tanta instabilidade política brasileira? Veja bem, no primeiro momento, quando o projeto de lei foi encaminhado à Câmara, houve assim um aquecimento dos ânimos, as pessoas ficaram assim alteradas. Então, a Associação Brasileira Bancada Militar de Praças teve a iniciativa de realizar um congresso em Brasília. Foi o primeiro congresso das associações de militares do Brasil, realizado lá em Brasília, DF, dias 13 e 14 de agosto passado, no qual foram debatidos vários assuntos ligados à Lei 13.000, no caso do PL 1645, e também o tema era sobre a representatividade política dos militares. Após esse congresso, toda a raiva foi canalizada para o despertamento político. No ano de 2020, teremos um número recorde de militares candidatos aos pleitos municipais. Então, quantos, mais ou menos? O senhor tem esse número, presidente? De quê? O senhor tem esse número ou não? Quantos candidatos, aproximadamente? Olha, somente aqui no Rio de Janeiro, em cálculos assim, aproximados, eu tenho pelo menos uns 50 candidatos aos pleitos municipais aqui na região do Rio de Janeiro. Então, em todo o Brasil, são milhares, milhares, entendeu? Agora, quando o presidente assumiu, venceu a eleição, havia aí uma expectativa por parte das associações, como a do senhor e outras, que haveria uma atenção maior para os praças. Há uma frustração nesse sentido? Exato. Existe uma grande frustração, principalmente porque, querendo ou não, a base eleitoral do presidente da República no caso, os militares graduados, militares praças. Porque, primeiro, que nós somos 82% do efetivo total. Então, só aí, em número de votos, nós somos a maioria, a esmagadora maioria. Sendo que, além disso, os militares praças, eles funcionaram como cabos eleitorais. Ou seja, nas redes sociais, isso que o povo chama de robô, não tem robô. São militares praças que apoiaram o presidente. Então, após essa lei, houve assim um impacto muito grande na parte política, porque corre-se o risco de muitos não apoiarem mais em 2022. Então, nós, na associação, nós tentamos amenizar esse choque. Nós tentamos buscar saídas, apresentar sugestões, porque a nós não interessa o confronto, a nós não interessa derrubar o governo, fazer qualquer coisa que não seja bom para o país. O bom para o país é o entendimento, é a conversa, é o diálogo. Então, é isso que nós buscamos. É evidente que o presidente deve concorrer à reeleição, não tendo uma base de apoio importante como essa dos praças, como aconteceu na eleição de 2018, isso significa que realmente essa é uma disposição já entre os militares, correto? Correto, porque, na verdade, o número de militares é muito pequeno em relação à população brasileira. Talvez nós somos aí uma pequena porcentagem. Todavia, devido ao nível de conhecimento das pessoas, desses militares, quando eles atuam ativamente nas redes sociais, fazem uma diferença tremenda, porque são pessoas esclarecidas, são pessoas, temos muitos
técnicos na área de informática, pessoas com conhecimento elevado na parte de comunicações. Então, quando esse pessoal está apoiando um candidato, faz toda a diferença. O líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, tem demonstrado boa vontade, tem se aproximado das associações, tem conversado conosco. Todavia, nós esperamos assim maior empenho da parte do próprio presidente. Eu sei que pode parecer estranho, porque a caserna é baseada na hierarquia e na disciplina, ou seja, o estamento superior dá a ordem e os estamentos inferiores cumprem as ordens. Todavia, nós estamos tratando de questões previdenciárias, trabalhista, ou seja, que, embora não seja configurado como está na CLT, mas mexe com a vida das pessoas. Cada centavo que você tira do trabalhador, do militar, você tira comida da mesa dele, você tira a possibilidade de uma melhoria de vida. Você, às vezes, coloca a pessoa em apuros, porque, às vezes, a pessoa está esperando até vamos dizer assim, um reajuste, uma compensação da inflação, qualquer coisa assim. Daqui a pouco há um decréscimo de salário. Isso desestabiliza, isso mexe com as famílias, né? Presidente, se o militar não pode fazer uma greve porque a Constituição não permite, que instrumento lhe sobra como instrumento de pressão para ter os seus direitos assegurados? Muito bem. Nós temos aí a emenda constitucional 45 de 2004, assinada pelo presidente Lula. Essa emenda constitucional, ela recepciona os tratados internacionais. Então, ou seja, ela dá poder de emenda constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos. Então, nós temos aí vários tratados internacionais que hoje possuem força de emenda constitucional. Então, o que é que acontece? Em detrimento dessa emenda constitucional, nós podemos utilizar instrumentos jurídicos para fazer cumprir aquilo que foi tratado a nível internacional. Ou seja, que determinados abusos, determinadas, vamos por assim, ataques aos direitos sejam revistos. Nós temos aí, por exemplo, a possibilidade de entrar com uma ação de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade. E, além disso, as pessoas podem acionar a justiça. Já existe algumas causas aí já lograram êxito, tem bons resultados de processos muito recentes, que isso é uma das soluções, né? O ajuizamento de ações reclamando o direito. Então, no caso, nós não podemos fazer greve. A única porta que nós temos é o ajuizamento de ações. E, como eu lhe falei, após o Congresso das Associações, houve um despertamento político. Ou seja, o que nós não conseguimos na justiça, nós conseguiremos na política. Essa é a grande diferença e a grande mudança cultural dentro do meio militar, né, o Birajara? Sim. Inclusive, para concluir, eu queria fazer a seguinte pergunta. Os militares hoje são vistos de forma positiva ou negativa diante de a gente ter um presidente militar? A gente viu aí nas manifestações de rua a população defendendo a volta dos militares ao poder, uma outra ala contrária por conta dos temores dos militares voltarem ao poder e a chamada ditadura militar. Como ficam os praças nesse contexto? Muito bem. As Forças Armadas, elas nada mais são do que o braço armado da política. As Forças Armadas estão a serviço do povo.
Na verdade, fala-se muito do legislativo, do judiciário, do executivo, mas esquece que o poder soberano é o povo. Todo poder emana do povo, através de seus representantes ou diretamente, nos termos da Constituição. Então, o povo é quem manda nas Forças Armadas. O povo, nós das Forças Armadas, somos servidores. Nós estamos a serviço do povo. O que o povo decidir, aquilo será feito. E as Forças Armadas, elas são instituições partidárias. Elas estão a serviço, são apenas servidores que zelam pela segurança, pela defesa do país. Tá ótimo. Olha, nós conversamos com o presidente da Associação Brasileira Militar de Praças, lá do Rio de Janeiro, o Birajara José Fernandes da Rocha, ele que trouxe aí um balanço aprofundando a questão do decreto presidencial emitido ainda recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, que desagradou, não atendeu às principais demandas também dos praças, e agora esse debate continua, já que em nível hierárquico maior, o reajuste ele atingiu apenas a cadeia militar do topo, generais, coronéis, e agora a associação também trabalha para reverter esse quadro, e como o presidente nos disse aqui agora, não descarta uma onda de ações na justiça, declarando inconstitucional o decreto presidencial, e principalmente agora também que os militares, sem poder de greve, porque a Constituição assim não permite, mas estarão se candidatando a cargos eletivos nessas eleições municipais por todo o Brasil, o que também não é diferente lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado pelas suas declarações, presidente. Muito obrigado. Um abraço a todos. À disposição Tenham um aqui. bom dia.